gente vai receber Bernardo Marotta, que é o diretor de marketing da Kroton. Tudo bom? Seja bem-vindo. Queria que você me contasse um pouco sobre esse desafio de fazer essa instituição que proporciona educação para tanta gente crescer ainda mais. Bom, prazer é meu, Elisa, já estar aqui com você, contar um pouquinho desse desafio do que a gente vem fazendo aí nesses últimos 2 anos, né? Quando eu cheguei aqui na Kroton, o grande desafio era levar, né, essa educação que está disponível para poucos, para muitos, né? Essa transformação que a gente pode causar na vida das pessoas. E eu, vindo muito dessa escola de performance, dessa escola de dados, né, de tecnologia, fiquei refletindo muito de como que a gente poderia fazer isso nessa indústria de educação. Então, uma das coisas que eu foco muito no meu time, que na construção desse time aqui na Kroton, é muito baseado em cultura mesmo, né? E essa cultura de entender os dados, de analisar os dados, para poder entender como é a jornada de aquisição. Nosso foco aqui é, de fato, captar mais alunos, né? Levar a educação mais longe. Quando a gente tem esses dados todos organizados, disponíveis e com possibilidade de serem acionados, obviamente tudo baseado na LGPD, a gente também segue todas as regras e implementa tudo isso, possibilita que o nosso time consiga entender, né, quebras nessa experiência e que ele possa melhorar com hipóteses de testes para que todo esse fluxo, desde a inscrição até a matrícula, seja mais suave, mais fluido. E assim a gente foi organizando, né? Então, essa construção da camada de dados por trás de um site, né? Eu costumo dizer que o marketing, durante muito tempo, ele era uma área que era muito mais voltado para a criatividade somente, né? E nos últimos tempos, com o advento da tecnologia, ele se tornou uma área muito mais técnica, muito mais baseada em dados, muito mais tecnológica, né? Hoje em dia, você tem muito recurso, né, para poder segmentar melhor, para poder entender de onde vem o resultado, qual é até mesmo da criatividade. Hoje você já consegue aplicar muita coisa de dados, né? Então, a gente fez uma transformação de fato, né, na estrutura e em todo o time Kroton, voltado para ser um time muito mais data-driven, né? Então, hoje eu já não vejo mais o time colocando opiniões aqui, né? Que era um comportamento muito comum, né? Ah, eu acho isso, ah, eu acho aquilo. Hoje as pessoas criam hipóteses. Ó, eu tenho uma hipótese, vamos testar essa hipótese? Como é que a gente organiza um teste com os nossos usuários? E assim a gente vem melhorando bastante aí os nossos resultados, que acaba sendo consequência de um trabalho de pesquisa, de experimentação, né? Então, isso que eu costumo compartilhar aqui, dando um pouco da nossa trajetória. E falando em testes, como é que funciona dentro da Kroton, né? Principalmente quando você tem um insight baseado nos dados, como você mesmo Uhum. mencionou, até a implantação dessa estratégia, dessa técnica. Legal. A gente montou um time aqui que a gente chama de CRO, né? Que é Conversion Rate Optimization. É um time multidisciplinar, onde eu tenho um designer, um dev front-end, uma pessoa de analytics, uma pessoa de mídia. E com esses dados organizados, a gente usa um software aqui que chama Optimizer, né? É um software do Google. Esse software ele permite que você crie, sem precisar desenvolver mesmo do início ao fim, né? Ele é low code, no code, então um dev consegue sozinho, com um designer, prototipar um teste, desde coisas simples como, eu quero transferir o botão de call to action que está no canto superior da página, trocar de cor, mudar o que está escrito no botão, por exemplo, ou até mesmo mudar o criativo, enfim. Ele pode fazer coisas incríveis ali com baixo esforço, digamos assim. Então, através dessa análise de dados, como a gente está falando aqui, vem os insights, né? Olha, pô, que legal, existe uma concentração de dado aqui, esse comportamento é comum antes de uma conversão, e a partir daí criam-se as hipóteses, a gente faz um backlog de hipóteses, e normalmente a gente discute esse backlog de hipóteses com dois indicadores, né? Qual é o tamanho do esforço e qual é o tamanho do impacto.
e a gente prioriza de acordo com isso. Então, a gente monta esse backlog de hipóteses e vai para o teste com esse software. Esse software é um software que traz não só um teste simples, ele traz um teste estatístico mesmo, que dá uma confiança estatística de que aquele resultado ele vai proporcionar um crescimento de fato. E aí, quando a gente encontra, que não é fácil encontrar um resultado que vai crescer de fato, né? A gente vai e aplica isso, coloca isso no backlog de desenvolvimento real do time de tecnologia. E esse aprendizado é muito bacana porque a gente faz mais de 10 testes por mês, por exemplo, diferentes, né? E não necessariamente a gente encontra aquela famosa bala de prata, né? Olha, isso aqui vai transformar. Não, é uma soma de pequenas coisas que você vai encontrando, mudando, vai somando e vai fazendo muita diferença nesse resultado final. Isso é interessante porque é um paralelo com o que a gente faz da educação, né? Educação é uma coisa que você vê resultado em longo prazo, assim como a vida de teste em learning, né? Você está lá experimentando, testando. Você não vê um resultado espetacular hoje, amanhã, mas quando você projeta isso em 12 meses, 24 meses, 36 meses, você começa a ver um resultado muito diferente do que você estava vendo, né? Então eu vejo como uma construção mesmo. Cada bloquinho em cima de um novo bloquinho, você vai mudando de nível, mudando de patamar. Assim como a maturidade digital, né? A gente vai construindo camadas de inteligência, que foi um dos processos que a gente construiu aqui, para chegar nesse nível de maturidade digital que a gente tem hoje, de muita coisa automatizada, onde o nosso time não precisa mais desenvolver relatórios, conexões de dados, segmentações, né? Essas coisas já acontecem diretamente integradas aos algoritmos dos veículos que a gente usa aqui, né? Então, sempre em bloquinhos a gente vai crescendo, assim como o nosso conhecimento, né? Então, eu acho muito legal. Falando em campanhas de marketing, né? Principalmente quando os dados te mostram e te apontam caminhos. Quais são os critérios na hora de você decidir, por exemplo, se vai fazer uma campanha mídia on, off? Qual é o mais eficiente, mais impactante para determinada situação? Legal. A gente usa alguns indicadores aqui, tá? Mas, assim, no conceito de atribuição de resultado, o que a gente mais acredita é na incrementalidade, né? Então, o universo de mídia como um todo, ele é super complexo, mesmo com dados, né? Porque quando você mistura on e off, tem muita coisa que você tem um dado direto, que você consegue ter rastreabilidade daquela interação, e no offline você já não tem, né? Então, a gente usa esse conceito de incrementalidade, onde a gente olha para todo o mapa de canais e vai fazendo o teste de qual é o mix de canais que aumenta o meu resultado. A gente também faz muita pesquisa para encontrar esses indicadores. Então, a gente usa Brand Lift, por exemplo, para entender qual que é a lembrança da minha marca. A gente usa Ad Recall também, a gente usa Consideration Lift, e Conversion Lift, porque, no fundo, na minha área, somos uma área de performance, né? Nós queremos levar realmente a educação para muito mais pessoas. Então, a gente vai gerenciando todo esse universo de mídia baseado nesses dados e nesses indicadores que a gente construiu aqui, para entender aonde que eu consigo aumentar a conversão, aumentar o meu LTV, né, que é o Lifetime Value, ou como que eu consigo reduzir o meu custo de aquisição. Porque quanto menor for o meu custo de aquisição, eu consigo chegar mais longe também, né? A gente fez um MMM aqui, que é o Market Mix Modeling, um estudo super bacana, que ele analisa isso com algoritmos. E hoje a gente já usa softwares de inteligência artificial para ajudar a gente a identificar qual canal ajuda mais no crescimento, ou qual canal traz mais ROI sobre o investimento. E isso tem ajudado bastante a gente nessa tomada de decisão. Eu diria que hoje a gente tem um grande painel, né, que é quase que um home broker de ações, e lá estão os canais, né, dando sinais para a gente de por onde ir, como fazer. Então, acho que isso é muito legal também. Isso muito advento da tecnologia, né? Fazer todos esses cálculos, esses dados na mão, seria muito mais complexo. Acho que no passado não era bem possível fazer isso. Você, quando entrou nessa área de educação, que vem de outras, de tecnologia, qual
foi a sua dificuldade? Ou você acha que, mesmo sendo uma indústria que forma todas as outras, é uma indústria muito tradicional e ainda há percalços na hora de uma execução de uma estratégia tão baseada em sites, dados e performance? Eu acho que foi, de fato, uma mudança cultural, assim, a indústria de educação, ela vem mudando muito. Quando eu cheguei aqui, eu vi o quanto era diferente, né, essa cultura, né, porque é uma indústria muito clássica, muito tradicional, mas todas as empresas de educação vêm se modernizando bastante, tanto nos seus executivos quanto em todo o seu time. Normalmente essa indústria, pelo que eu conheci, vem de uma indústria muito mais familiar no passado, e hoje em dia já não, já está muito profissional. E isso ajuda bastante na mentalidade. Quando eu cheguei aqui, eu encontrei uma cultura muito legal, que é uma cultura da autonomia, diferente, inclusive, de outras indústrias que eu passei, que eram indústrias muito verticalizadas, né? Indústrias um pouco mais complexas e políticas. Aqui eu já encontrei uma cultura bem bacana, essa cultura da autonomia, né, de ser uma empresa um pouco mais horizontal, mas do ponto de vista de tecnologia, a gente vem crescendo aí desde 2017, foi quando a Croton começou toda a sua transformação digital, quando ela acelerou ainda mais essa questão de levar o EAD como uma modalidade principal. E foi isso, inclusive, que nos habilitou, num momento tão difícil quanto a pandemia, a rapidamente reagir a esse cenário adverso e conseguir passar por ele muito bem, né? Então, acho que a indústria da educação como um todo, ela tem algumas questões regulatórias, né, que são mais complexas, que você não consegue alterar, mas, de uma maneira geral, vem se reinventando muito. Eu pude ver um pouco disso também no SXSW desse ano, que teve uma parte toda voltada para a educação. Então, lá eu conheci bastante gente de outros países na indústria de educação e todo mundo tentando fazer coisas diferentes, tentando reinventar o modelo, né? Desde coisas simples como modernizar o EAD. Só para você ter uma ideia, uma das nossas edtechs aqui, que é a Ampli, ela já não tem mais um modelo semestral de entrada. Você começa, toda segunda-feira tem uma nova turma começando. Então, eu não preciso esperar janeiro ou agosto para estudar. O aluno ele pode começar no momento que ele quiser. Hoje eu decidi estudar, na segunda-feira que vem tem uma turma começando. Isso já é muito diferente do tradicional, né? Então, eu acredito que agora, né, nesses últimos 5 anos, a educação acelerou de vez com tudo, né? Como é que você avalia a educação no Brasil, né? A gente sabe que tem muitos jovens ainda que não chegaram ao nível universitário, mas essa realidade pode estar mudando, né? E o quanto que a sua marca, né, no caso a Croton, está fazendo para que essa realidade mude cada vez mais rápido. Legal. Eu vou continuar pela resposta da tecnologia, né? Se a gente pegar aí 10 anos atrás, o presencial era dominante, né? Então, a gente tinha cursos presenciais com um ticket médio de R$ 1.000, né? Até na minha época, quando eu estudei, era um curso presencial. Hoje, com o curso EAD, você consegue ter uma mensalidade de R$ 150. Então, você consegue levar de fato essa transformação para muitas pessoas, né? R$ 150 já é um ticket que a maioria consegue pagar. Inclusive, a gente tem aqui também um desafio de não só levar a educação pela educação, mas a educação pela transformação da vida das pessoas. Então, a gente tem um portal de empregabilidade, onde a gente tem mais de 100 mil vagas disponíveis, a gente tem parcerias com LinkedIn e com outras empresas, e a pessoa que começa a estudar com a gente, ela já tem acesso a essas vagas. No último ano, a gente empregou mais de 16 mil colaboradores, mais de 16 mil estudantes com essas vagas. A gente também tem organizado programas de estágio. Então, levar essa possibilidade de, com 6 meses, com 12 meses de estudo, a pessoa já conseguir um estágio, conseguir um emprego, é realmente transformador. Além dessa questão do EAD, né, a gente também criou verticais dentro de todos os nossos cursos, porque a gente tem mais de 300 cursos, e gerenciar todos esses cursos sem criar conteúdo, sem criar
o desejo, de fato, do nosso aluno, a gente entendeu naquela época, quando a gente tomou essa decisão de criar, que não seria algo tão transformador. Então, eu vou dar um exemplo, a indústria de tecnologia, ela hoje tem mais de 200 mil vagas abertas e não tem profissional disponível. Então, a gente criou, por exemplo, o Academia Tech. O Academia Tech aqui para a gente nada mais do que a junção de todos os cursos de tecnologia, né, numa vertical, e a gente passou a produzir conteúdo e se conectar com a comunidade de tecnologia para estar cada vez mais próximo desse candidato, desse jovem, mostrando para ele qual o benefício de entrar numa carreira de tecnologia, né? Que, de fato, ele pode mudar a vida das pessoas, da família dele. E um indicador muito bacana da educação, inclusive aqui do nosso portfólio, acho que mais 70% dos nossos alunos, eles foram a primeira pessoa da família a entrar na educação, né? Então, essa coisa de criar uma referência para ele entender que a educação de fato pode transformar a vida dele. Tem também um outro indicador que a gente sempre comenta aqui, a gente tem um nível de desemprego no Brasil de 9%. Para graduados, esse indicador passa para 3%. Então, tem uma grande diferença. Uma outra diferença é que quando a pessoa entra na faculdade, ela consegue um aumento médio de 163% do salário base, né? Então, essas coisas, talvez, para a gente, seja muito clara, porque a gente teve, talvez, uma referência de educação na família, né? Mas, para a grande maioria dos jovens e das pessoas, do nosso público em geral, isso pode não ser uma realidade, né? Porque ele, de fato, é a primeira pessoa da família dele a estudar. Então, não poderia ser mais gratificante poder levar essa transformação para as pessoas, né? Bernardo, eu queria que você fizesse uma análise de crescimento da empresa, principalmente nos últimos 2 anos que você está à frente da marca, né? E onde você quer chegar? Quais são as metas daqui para frente? Legal. Bom, recentemente a gente acabou de comemorar o marco de 1 milhão de alunos, né? Então isso já é um crescimento expressivo da nossa base. Eu acho que o mais bacana de toda essa trajetória, Elisângela, é que a gente conseguiu fazer esse crescimento tanto em captação quanto da base de alunos com uma eficiência de marketing muito legal. Então, recentemente a gente divulgou, no último trimestre, uma redução no nosso custo de aquisição de 34%, crescendo 15% o nosso volume de captação, né? E essa equação de crescer gastando menos, né, aqui falando pode parecer super simples, mas tem muita aplicação de tecnologia, muita aplicação de tudo isso que a gente vem conversando aqui no papo de hoje, né, de como você opera todos esses canais. E a gente tem metas super ousadas para frente. Então, a gente quer continuar nessa toada de crescimento acelerado para levar, de fato, a educação para todo esse Brasil. Muito bom, obrigada pela entrevista. Parabéns por todos os trabalhos e sucesso sempre para vocês. Obrigado.